E o reino, para ele caminhar, ele depende de dinheiro. Ele depende. Jesus dependeu de dinheiro para que o ministério dele caminhasse. Isso é muito lindo, né, cara? Que Jesus, o criador de todo o universo, dono de todo ouro e toda prata, ele escolheu se fazer dependente de mulheres que davam, em Lucas 8 fala. Isso é maravilhoso, porque mostra que para o reino avançar, existe o privilégio de dar. 2 Coríntios 8:9 fala sobre a igreja da Macedônia, que era pobre, mas que eles queriam ter o privilégio de compartilhar. Cara, é uma bênção poder ajudar, é uma bênção ser parte de algo dando. Só que se a gente tá com medo do devorador e com medo do mandamento de dar, a gente não vai entender o que é de fato ter esse prazer em servir ao corpo de Cristo. E além dos 10%, né? Eu acho que Deus chama a gente para uma vida de entrega. Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Exato. E isso não necessariamente significa tudo da minha conta bancária, significa tudo do meu coração. E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui hoje sentado nessa mesa para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é o Plenicast, o podcast aqui da Plenitude. Meu nome é Diogo, sou o host aqui. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, é muito bom te receber aqui. Espero que você goste dos nossos conteúdos, que abençoe muito a sua vida. Eu geralmente gravo com o meu irmão, Hugo, mas hoje ele não está aqui, ele está de férias. Estou meio aqui desparcerado, meio estranho aqui na mesa, mas vai dar tudo certo. Quero te pedir aquilo que eu sempre peço, que não te custa nada e você me ajuda muito a Plenitude. Se você puder curtir, compartilhar o nosso vídeo, ativar os sininhos das notificações, isso vai nos ajudar muito para que o nosso conteúdo se torne relevante, tá bom? Não te custa nada, é rapidinho e você vai nos ajudar muito. Beleza? Hoje nós vamos tratar aqui um assunto muito abençoado, um assunto muito necessário para a igreja brasileira e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para a sua vida. Eu estou aqui com o autor do livro, mas nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó, dízimo. O que mais importa? Você sabe que esse é um assunto que causa dúvidas, causa polêmicas por vezes, as pessoas não entendem muito bem sobre a questão do dízimo e eu tenho certeza que esse podcast vai ser tão esclarecedor para a sua vida que você, depois desse tempo que você ouviu isso, você vai sair daqui com a sua mente aberta, entendendo muito mais sobre o assunto. E hoje, para falar sobre isso, eu estou aqui com o autor, com o Matheus Ortega, que é um homem muito inteligente. Eu fiquei pensando, eu vou conversar com um cara muito inteligente. Então eu tenho que estar preparado. Que isso, cara. Matheus é mestre em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Já gerenciou mais de 100 milhões de reais em projetos de desenvolvimento sustentável com cidades na América Latina, África e Ásia e junto a órgãos internacionais como o governo britânico, Banco Mundial, ONU e C40. Matheus mora em São Paulo, participa da igreja Relevance, é casado com a Bruna, é pai do Levi e é pai do João. Ele é autor desse livro aqui, Dízimo, o que mais importa. Ele também é autor desse livro aqui, Economia do Rei. Nós não tivemos a oportunidade de gravar um podcast sobre ele, mas nós ainda vamos gravar também. E hoje é o meu convidado aqui para falar, o convidado do nosso podcast para falar sobre isso. Matheus, se eu falei alguma coisa errada, você me corrija. Não, tá certo. E seja muito bem-vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigado, Diogo. Uma alegria estar aqui, poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto que tem sido tão complexo na igreja brasileira. Como lidar com a riqueza, como lidar com a pobreza e como lidar com a doação cristã, que é o tema do dízimo. Então, o meu desejo aqui hoje é trazer luz, trazer vida, trazer saúde para a igreja brasileira nesses assuntos. Bom, eu acho que da melhor maneira para a gente começar, Matheus, e é como você começa no seu livro também, é definir o que é o dízimo. Sim. Eu acho que para as pessoas entenderem realmente. A gente sabe que é 10%, mas o que é o dízimo? Então, essa já é uma pergunta difícil, porque se você abre o dicionário ou pergunta para alguém o que é dízimo, a definição que é mais usada é dar a 10ª parte da renda à igreja. Essa é a definição típica, né? Básica, né? Só que se você pega a Bíblia para ler e vai estudar as origens do dízimo, na lei mosaica, Abraão, os patriarcas, você vê que tem uma forma diferente, né? O dízimo é um pouco diferente dessa noção que a gente tem hoje de dar a 10ª parte da renda à igreja. Então a gente precisa analisar a Bíblia para ver da onde a gente está extraindo esse princípio.
E o que ele significava? Para aqueles que vão usar isso e praticar isso hoje na igreja e usar isso como uma referência para servir ao corpo de Cristo, saibam aplicar os princípios de acordo com a Bíblia, né? Então, assim, a gente primeiro precisa ver se essa definição é de fato bíblica. Se existe em algum lugar na Bíblia dizendo que o dízimo é de fato dar a 10ª parte da renda à igreja. E aí a gente precisa estudar toda a cronologia bíblica, começando com Abraão, que é a primeira vez que aparece o termo dízimo, passando pela lei mosaica e depois entendendo no Novo Testamento se isso é considerado como uma prática cristã ou não. Então acho que essa que é a jornada que a gente vai ter aqui hoje para entender. Pode mandar bala. Beleza. Então assim, a primeira questão que precisa ser discutida é aonde surgiu o dízimo. Como surgiu ele? Da onde vem essa ideia de 10%? Tem muita gente que fala assim, veio da lei mosaica. Foi lá que Deus estabeleceu o dízimo. Mas daí você fala, bom, mas peraí, Abraão já deu o dízimo. Então antes da lei já tinha essa noção. Eu estou até com os textos aqui, se você precisar, os textos bíblicos, eu deixei todos separados. A gente pode ler aqui. se precisar. Então assim, se já tinha antes da lei, não foi a lei que estabeleceu. Tá, então foi Abraão a primeira menção bíblica de dízimo. Mas por que Abraão deu o dízimo? Foi ele que criou o dízimo? Foi ele a primeira pessoa no mundo a dar o dízimo? Porque a Bíblia em nenhum momento fala assim que Deus ordenou que ele desse. Isso não está lá. Só simplesmente fala que depois de uma guerra ele deu o dízimo para honrar ao rei sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E aí a questão é então, bom, se não foi Abraão o inventor do dízimo, aonde surgiu essa ideia? E aí se você vai analisar a história, e esse livro do dízimo eu tenho mais de 300 fontes, então eu estudei muito, estudei 3 anos para chegar e entender o que é falado na história cristã. Não o que eu falo. O que eu falo, sinceramente, não importa tanto assim. O que mais importa é a gente entender quais são as visões cristãs ao longo da história, o que disse Lutero, o que disse Calvino, o que disse John Wesley, Agostinho, Charles Spurgeon, o que esses caras ensinaram ao longo da história sobre dízimo. E o que eu vi quanto à origem é que tem 2 visões possíveis. Uma é que surge do coração de Deus. Então, essa aqui é a visão que o R.T. Kendall, por exemplo, segue, que hoje muita gente no Brasil segue, que é o dízimo foi uma revelação divina que Deus deu para todos os povos, assim como as leis de não matar, não adulterar, são os 10 mandamentos. Leis morais. Sim, e uma dessas leis morais é essa ideia de dar a 10ª parte a Deus como uma forma de honrar a Ele por tudo, né? Então essa é uma visão possível que a gente vê uma linha de autores cristãos seguindo. E aí Abraão deu o dízimo porque isso foi revelado por Deus a ele. Em Gênesis 26 fala que Abraão seguiu os preceitos, os decretos e os mandamentos de Deus. Como é que Abraão seguiu os preceitos de Deus se não tinha lei? Entendeu? Sim. Então assim, de alguma forma os preceitos, os princípios de Deus já foram passados para Abraão através desse contato que ele teve com Deus. Então essa é a visão do dízimo como revelação divina. Em Gênesis 14, quando ele dá, a impressão que eu tenho é que Deus não havia pedido para ele dízimo de nada. Não né? tem, ele não dá tem para Melquisedeque, mas sem Deus ter falado nada sobre isso. Né? Aí a gente tem que presumir, porque a Bíblia não fala... Porque, por exemplo, Deus fala para Abraão circuncidar. É bem direto. Sim. Deus fala para Abraão, em Gênesis, né, guardem o sábado. Então, você tem ordenanças ali desde o princípio que foram dadas por Deus. O dízimo não foi dado por Deus a Abraão de forma explícita. A gente não tem isso. Então pode ter sido ou não vindo de Deus para ele. A gente não sabe. Por isso que tem 2 visões. Sim. Então uma visão é que foi, e a gente não tem o relato, mas que de fato foi. E a outra visão é que era uma prática cultural. Então nessa visão, Abraão deu o dízimo porque naquela época os sumérios, os acadianos, os fenícios, eles tinham a prática de dar o dízimo. Aí eu vi essa visão e falei, peraí, então deixa eu pesquisar esse negócio. Eu fui atrás dos originais, fui ver dicionário assírio, fui ver todas essas coisas para tentar entender se isso de fato acontecia. Foi a fundo mesmo o negócio. E aí eu descobri que, cara, até os hindus davam dízimo. A 10ª parte, eles têm uma palavra em sânscrito, que é a língua mais antiga da humanidade, falando de dar a 10ª parte aos deuses deles. Os romanos davam dízimo, os gregos davam dízimo, os babilônios davam... Peraí, então que história é essa, né? Assim, você tem várias civilizações com esse princípio sendo praticado. Então, na visão do que é prática cultural, ele vai dizer assim, isso já era algo comum dos povos antigos pela facilidade de dar a 10ª parte. Então, você tem 10 dedos, você dá 1. Então, por causa da facilidade, os povos antigos tinham essa prática e Abraão simplesmente segue essa norma cultural para honrar alguém com uma prática da época.
Então essa visão segue isso. A outra visão E que talvez ele poderia ter essa prática já em Ur dos Caldeus, se Exatamente. ele fosse alguém que era adorador de outros deuses, dos deuses caldeus. E aí entra toda a questão de... Então tudo bem de Deus pegar uma prática cultural e colocar na lei depois? Bom, a gente vê várias questões no Código de Hammurabi, que veio antes da lei mosaica, que são parecidos, né? O olho por olho, dente por dente. Você tem várias coisas na lei mosaica que são parecidas com as normas da época. Sim. Porque também a gente vive o nosso cristianismo é inserido num contexto histórico, né? Então é muito interessante você pensar qual linha que eu vou seguir. Dependendo dessa decisão, você vai chegar em conclusões diferentes. Então você pode chegar, se você segue a da prática cultural, que como era algo culturalmente feito por Abraão e a lei mosaica já terminou, então eu não tenho que dar o dízimo hoje. O que eu tenho é que ser generoso, eu tenho que seguir os princípios do Novo Testamento, que é ser generoso com regularidade, com fidelidade, é honrar os líderes, é cuidar dos pobres, necessitados. Então tá tudo ali no Novo Testamento. Não é que eu vou deixar de ser generoso. Não quer dizer que ficou mais fácil, ficou mais difícil. De nenhuma forma ficou mais fácil, né? Mas aí do outro lado, os que seguem essa ideia que é uma revelação divina vão continuar com essa prática, ainda que a lei já tenha sido suplantada pela nova aliança. Então as pessoas que seguem como revelação divina vão dizer, aquele lá vai falar assim, acabou a lei. Esse aqui vai dizer, mas não importa que acabou a lei, veio antes da lei. Aí fica nesse debate eterno, entendeu? Sim. Por quê? Porque isso depende da visão sobre a raiz do dízimo. Agora, essa discussão é limitada, porque a gente precisa entender como que Deus instituiu o dízimo na lei mosaica. Porque, beleza, antes não foi instituído, ou foi ou não foi, a gente não sabe, mas na lei foi. Então, se na lei mosaica foi instituído o dízimo por Deus, em Êxodo fala que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Sim. Então é uma coisa muito séria. Tá bom, foi para um povo específico em uma época específica. Para a gente não vigora a lei de Moisés. Mas se foi feito de Deus para aquele povo, a gente tem que olhar para a lei e falar o que a lei ensina a gente para a gente captar esses princípios do que Deus ensinou àquele povo. Então, a gente tem que aprofundar na lei. Sim. Então, se eu puder, já sigo direto para a lei. Manda se não tiver dúvida sobre Abraão. Eu vou perguntando. Tô com... a única coisa só que Abraão tem essa prática e depois em Gênesis 28, Jacó também tem a mesma prática, né? Agora, Jacó é um pouco mais complexo que Abraão, porque a Bíblia não fala que ele de fato deu o dízimo. Fala que ele se compromete a dar. Sim, faz um voto. E o voto, ele vem depois de Deus falar que iria abençoar ele. Deus fala assim, eu vou te abençoar, eu vou te levar. Daí ele fala assim, se você fizer isso, eu te darei o dízimo. Foi uma reação a uma palavra de Deus. E como a gente vê na história de Jacó, ele tem esse negócio de barganha, ele tem esse negócio que ele... Então, é um pouco delicado usar o exemplo de Jacó pra gente não achar que se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. Eu entendo que essa não é a lógica cristã. É o contrário. A lógica cristã é o que Jesus fala, dê sem esperar nada em troca. Sim. Então, é um pouco perigoso usar Jacó como referência para cristãos hoje, mas é importante saber que ele também tinha isso na cabeça dele. Por que ele tinha isso na cabeça dele? Ou porque era uma prática cultural, ou porque era uma revelação divina que Abraão ensinou ele, falando que era importante fazer isso. Aí é o debate. Então, vamos para a lei mosaica. A lei mosaica ela é muito interessante, porque ela não fala só de um dízimo. E quando eu descobri isso, eu falei, peraí, que Bíblia que eu tava lendo. Se você pega Deuteronômio 14 e fala, comam do dízimo. Como assim comam aqui do também, dízimo? 14 e 22, né? Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, e os primogênitos das suas novilhas, das ovelhas e das cabras, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Então você pega esse versículo e fala, peraí, o que significa comer o meu dízimo? Né? A Bíblia está dizendo para os judeus comerem esse dízimo. Então, o que significa? Significa que tem diferentes passagens na lei mosaica que dá diferentes determinações e finalidades para o dízimo. Uma finalidade é a que a gente mais conhece, que era suprir os levitas. Então isso está lá também em Deuteronômio 14, está explicando que dê a 10ª parte dos seus produtos anuais para suprir os levitas, porque eles vão servir a tenda, eles não têm herança. Então, como vocês, povo de Israel, vocês têm terra e eles não têm, peguem 1/10 dessa terra para alimentar eles, porque eles não vão ter a produção da terra. Esse a gente conhece. Sim. Agora, tem outros 3 dízimos, na verdade, que são dízimo das festas. Então, a pergunta é, como que você acha que os judeus financiavam ou tinham alimentos nas suas festas? Como é que eles chegavam com comida para festejar diante de Deus?
com os dízimos. Sim. Então, Deuteronômio 14 fala para os judeus trazerem o dízimo das festas, o dízimo da produção para as festas para celebrar diante de Deus. Sim. Então, esse era um outro tipo de dízimo. E se você pega em hebraico, as palavras que os judeus usam é diferente para o primeiro dízimo, que é dos levitas, e o segundo dízimo, que é o das festas. E aí tem uma outra passagem, que é, eu acho que depois em Deuteronômio 14, que fala para separar o dízimo a cada 3 anos para os pobres, para os necessitados, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, e deixá-los nos armazéns das cidades. O que isso significa? Que é um outro dízimo, uma outra finalidade. O primeiro é levitas, a cada ano. O segundo é festas no lugar que Deus estabelecer, que era Jerusalém, para comer, para eles mesmos. O terceiro é para os necessitados nos armazéns das cidades. Então, e aí tem um outro que é que todos os levitas tinham que dar o dízimo para os sacerdotes, daquilo que eles recebiam. Então, beleza, diante desses 4 tipos de dízimo, o que os judeus entenderam que era para fazer com isso tudo? Eles entenderam que você tinha que dar múltiplos dízimos. Não era só a 10ª parte da renda. Era diferentes determinações. Então, 10% para cá, 10% para cá. E aí, esse que a cada 3 anos, o John MacArthur, por exemplo, fala que era 3,33%. Então, você dá 23,33% de dízimo os judeus, pela lei mosaica. Isso mensalmente. Isso, ou anualmente. Anualmente. Né? Só que essa conta é mais complexa porque você tem os primeiros frutos, como uma lei. E a lei da rebusca, os últimos frutos para os pobres. Então, a forma em que era feita era, primeiro, você deduz os primeiros frutos para os sacerdotes, que era cerca de 2%. A Bíblia não fala quanto que é, mas os rabinos estabeleceram isso como um padrão. Então você tinha esses 2%. Daí do resultante você dava para os levitas. Do que sobrava você usava para as festas, que era para você mesmo. Então você usava os seus produtos para levar para as festas e festejar perante Deus. E desse restante, a cada 3 anos, separava para os pobres. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso aí é uma coisa muito distante da nossa realidade. Cara, o que é muito interessante sobre estudar história é que você descobre qual era a prática na época. Na época de Jesus, você acha que o dízimo era 10% da renda ou você acha que era esses 4 dízimos que eu falei? Eu acho que era 10% da renda. Então, aí você pega Joséfo. Joséfo é o maior historiador que a gente tem como referência para dizer que Jesus existiu como pessoa humana. Então, os historiadores falam, Joséfo falou que ele existiu. Joséfo escreve que os judeus daquela época de Jesus davam 3 dízimos. Eu já achei errada. Então é bizarro, porque eu também não sabia disso. Eu falei, mas peraí, se Joséfo falava que eles faziam, então quer dizer que a prática na época de Jesus era essa. E não o que a gente acha que é, porque a gente tem essa definição hoje. Outra fonte, Tobias, que é um livro apócrifo. Mas os apócrifos podem ser utilizados como referência histórica. Tobias dava os 3 dízimos. Né? Então ele fala lá, eu já dei o meu dízimo para os levitas, eu já levei para as festas e eu já dei para os necessitados. Então está registrado. Outro livro apócrifo é Judite, também fala do dízimo como alimento. Aí outro exemplo, que você tem que ver a história. Né? Então você tem Joséfo, você tem Tobias, você tem Judite e você tem a Mishnah. A Mishnah é quando os judeus transformaram a Torá oral, porque a Torá era falada antes, né? E eles estabeleceram a Mishnah, que escreveram os ordenamentos que eles entendiam da Torá. E aí colocam lá um monte de coisa sobre dízimo. E foi no 2º século aí, depois de Cristo, fala sobre os 3 dízimos. Então, os judeus, se você for perguntar para um judeu qual era a prática no 1º século de dízimo dos judeus, antes do templo ser destruído, no ano 70, ele vai falar, tinha o Maaser Rishon, tinha o Maaser Shenai, que são os diferentes tipos de dízimo, que é isso que eu estou falando. Então a prática do dízimo na época de Jesus era essa. Isso para mim é muito interessante, porque isso me faz refletir o que Jesus quis dizer quando ele falou para os fariseus, vocês não estão dando dízimo. Então agora eu vou entrar numa outra coisa que é muito louca. Olha só essa frase. Dízimo era sobre comida. Comida. Aí tem gente que fala assim, claro que era sobre comida, porque naquela época não tinha moeda. Não é verdade, porque Abraão ele já comprou um pedaço de terra para sepultar Sara por 400 peças de prata, de acordo com o preço dos mercadores. Então isso está na Bíblia. Sim. Então existia uma forma de moeda para trocar
valores. José foi vendido por 30 moedas de prata para os ismaelitas, para Faraó, para o Egito. Então você tinha um mercado internacional baseado em peças de prata. Se isso é a moeda que a gente tem hoje, se tem a carinha do líder, não importa, é uma forma de troca. Sim. E na própria lei existe mandamentos em moeda. Então fala lá que se você matar o boi do seu vizinho, você tem que devolver a ele 30 moedas de prata. Não existia prata, existia moeda, né? Então, o dízimo ele não é estabelecido em moeda. A transação não era só feita através de comida, né? Exato, exato. Mas assim, ó, o dízimo, ele poderia ser, o das festas, por exemplo, ele poderia ser trocado por moeda para a pessoa, em vez de ter que levar se ele tem 100 cordeiros, ele tem que levar 10 cordeiros para a festa em Jerusalém, ele poderia trocar por moeda para chegar em Jerusalém e comprar comida com aquele dinheiro. Então, poderia ser usado como uma transação, mas no fim das contas era sobre alimentação. O teólogo Craig Keener, que é daquela universidade que teve o avivamento agora, Sim. Qual que era o nome? Asbury, né? Acho que é Asbury. Ele é um teólogo muito renomado, e ele que fala isso, não sou eu, né? Ele fala que dízimo era sobre comida. O que isso quer dizer? Quer dizer, não que a gente tem que dar o dízimo sobre comida hoje, isso não é a aplicação literal, mas quer dizer que nem todas as pessoas naquela época davam dízimo. Conforme a lei mosaica, não eram todos os judeus que tinham que dar o dízimo. Eram os proprietários de terra que tinham alimentos e proprietários de gado. E o que é curioso dos fariseus debatendo ali, se eles tinham que dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, a pergunta é: temperos são comida? Essa é a pergunta. Então eles queriam saber ali o quanto que eles tinham que dar da comida que eles produziam. Sim. E a pergunta era se tempero era comida. Então esse era o debate. E aí Jesus chega e fala: cara, vocês estão discutindo se tempero é comida ou não para cumprir com a lei? Eu quero que vocês cumpram com o que mais importa. Vocês estão negligenciando o que mais importa. Justiça, misericórdia, fidelidade, e a versão de Lucas fala, e o amor. Sim. Então, cara, essa é a pegada do livro e essa é a mensagem que eu tenho para falar para a igreja brasileira. A gente está muito legalista e a gente está deixando de focar no que mais importa. A gente está deixando a justiça para cumprir com requisitos. A gente está deixando a misericórdia para fazer coisas para ser aceito por Deus. Então esse, de um lado, é uma coisa que me entendi chamado e vocacionado a lutar contra o legalismo. Legalismo é você achar que você precisa fazer algo para ser amado e aceito por Deus. Nós somos salvos pela graça e não por legalismo. Só que de outro lado, como mostra a balança do livro, o risco é cair no relativismo, né? Então, você tem uma balança. Você pode cair no legalismo, que é achar que você vai ser aceito pelo que faz e viver regras bem rígidas. E você pode cair no relativismo, que é falar, eu não preciso fazer nada, porque eu já sou salvo e aceito por Deus, então por que eu vou dar dinheiro para a igreja? De um lado você tem uma religiosidade pesada e do outro um liberalismo perigoso. Liberalismo, é isso aí. É isso aí. Essa é a dinâmica que a gente vive hoje na igreja brasileira, que é preciso encontrar esse equilíbrio. É preciso encontrar esse meio termo de viver uma vida generosa, viver uma vida propositiva, mas sem cair nesses dois extremos. Então, bom, tô aqui já teologando, mas... Aí a grande pergunta é, dentro disso, visto isso, porque assim, Jesus, ele fala do dízimo, ele fala com os fariseus, não condenando a prática do dízimo, mas dizendo assim para eles, vocês estão sendo muito minuciosos nisso, mas estão esquecendo realmente das práticas que Deus ama. Isso. E deixando de lado isso. Agora, Jesus, assim, eu enxergando, claro que você é o cara que estudou sobre isso, pode me falar melhor. Eu não vejo Jesus condenando o dízimo, porque tem muitas pessoas que falam assim também. Não, mas dízimo foi abolido no Novo Testamento. Sim. O dízimo saiu fora, Jesus não falou disso. Como você enxerga isso exatamente? Essa é uma outra pergunta que gera diferentes visões cristãs. E eu prefiro falar assim para não dizer o que eu penso e ser taxativo, né? Isso você vai ver vários pastores e líderes falando qual é a visão deles. Eu vou tentar trazer aqui o que é falado ao longo da história da igreja e a gente vai entrar depois nas pessoas históricas. Mas sobre o que Jesus falou, vocês não podem negligenciar essas coisas importantes e nem omitir o dízimo. Ele falou isso para os fariseus. Você tem
três visões, mas vamos falar das duas extremas. De um lado, você tem pessoas falando assim, olha, Jesus está dizendo, vocês devem fazer essas coisas para os fariseus. Então, ele está ensinando que o dízimo deve ser uma prática, porque isso é certo perante Deus. E aí segue aquela linha que eu falei da origem ser uma revelação divina. Sim. Então, seguindo essa lógica de pensamento, Jesus não aboliu isso, como ele aboliu o sábado, Sim. ou como ele aboliu outras coisas que ele fala, eu sou o senhor disso e isso não importa. O dízimo não, então ele fica nessa área cinzenta, que a gente não sabe dizer se deve parar ou não, porque ele não aboliu. Mas daí, você tem a outra visão do outro lado que fala, mas ele não endossou para gentios cristãos. E o Novo Testamento inteiro, que Jesus, ele fala isso antes do véu se rasgar, né? E antes da nova aliança começar. Então, quando começa a nova aliança, o Novo Testamento, você pega os apóstolos Pedro, Tiago, João, Paulo, não mencionam nenhuma vez o dízimo. Não é mencionado no Novo Testamento, é apenas em Hebreus, de autor desconhecido. Sim. E aí, se você pegar esses caras, você vai falar assim, bom, o que eles estão ensinando? Renúncia, generosidade, regularidade. Então, existem ali princípios em Coríntios sobre dar de forma regular, de forma fiel, de forma sustentável, com sabedoria, com generosidade, mas eles não falam do dízimo. Então, quem defende a ideia de que o dízimo foi anulado, fala assim, Jesus falou aquilo pros fariseus, mas os discípulos não ensinaram isso pros cristãos. Isso foi ensinado para os judeus. E aí você pega John Piper, né, que é um teólogo bem conhecido, ele pega um meio termo. Ele fala assim, Jesus não anulou o dízimo por Israel, mas ele estava apontando para algo muito maior do que uma prática da lei. Assim como não adulterar virou não cobiçar, assim como não matar virou não odiar, precisar dar o dízimo virou não é isso, é ser generoso, é ter justiça, é ser misericordioso, é ser fiel a Deus. Então, esse meio termo vai falar que pode ser um princípio, mas não como lei. Sim. E aí, cara, que eu acho que é preciso ter a conversa sobre o mandamento. Que aqui é um ponto chave da discussão. Dízimo é mandamento? Essa é uma pergunta que muita gente faz e tem muitos líderes falando sim, é um mandamento, porque Malaquias 3 fala... Aqui o texto de Malaquias é o clássico, né? Se você 3, quiser 8 ler, ao 10, tá aqui, ó. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir os céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quem nunca ouviu isso no momento de dízimos e ofertas? Não, qualquer pessoa que é nova convertida tem a oportunidade de ministrar num ofertório da igreja, vai falar isso aqui. Usar esse texto. E por que não usa o comam o dízimo? Entendeu? Assim, essa passagem gera muita polêmica. Tem muita gente falando o que acha dessa passagem. Mas ao invés de dizer primeiro o que eu vou dizer sobre essa passagem, eu queria ler Amós 4. Tá. Por que nenhuma pessoa na minha vida inteira, eu tenho 36 anos, falou no momento de dízimos e ofertas a passagem de Amós 4? Eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que existia dízimo em Amós. Eu achei que era só Malaquias. Mas olha só o que Amós fala. Ouçam essa palavra, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, dizem aos senhores deles, tragam bebidas, vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e últimos de vocês com anzóis, ou seja, castigo. Vão a Betel, ele fala de forma sarcástica. Ponham-se a pecar, vão a Gilgal, pequem ainda mais. Cada manhã vai lá, ofereçam os seus sacrifícios no terceiro dia, os seus dízimos, queimem pão fermentado como oferta de gratidão, proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias, anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Deus está falando assim para os israelitas. Vocês estão esmagando os necessitados, fazendo coisas, oprimindo os pobres, fazendo injustiça. E aí vocês vão lá e dão suas ofertas e ficam mostrando para todo mundo. Vai lá, faz isso. Vocês vão ser levados para o castigo. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Ou seja, no próprio Velho Testamento, quem dava o dízimo não estava salvo da maldição. Não estava absolvido. Não estava. Por quê? Porque a maldição é sobre toda a lei. Deuteronômio 28 estabelece os critérios para você ser abençoado Sim. ou maldito. E o que a Bíblia diz? Que se você não segue um elemento da lei, você cai em maldição. Por isso que teve que ter Jesus para morrer por nós e se fazer maldito por nós para que a gente não fosse maldito pelo pecado. Então,
Se você pega essa passagem de Amós, você já quebra com a ideia de que é o dízimo em si que gera bênção e o dízimo em si que gera maldição. Não é. Não é esse o ponto de Malaquias. O ponto é, vocês estão negligenciando a lei de Deus. Isso está na lei. E vocês não estão cumprindo. Então, tanto que você pega Malaquias 1, outra questão que fala que vai ter maldição é ofertar a Deus algo, um cordeiro que não seja sem mancha. Um cordeiro que seja... Porque eles estavam fazendo isso para não gastar o cordeiro mais precioso deles e dar um piorzinho para Deus ali. Sim. Só que isso era contra a lei. E isso geraria maldição para eles também. Então, quando você pega essa passagem de Amós e coloca do lado de Malaquias, você fala, peraí, a questão é, os judeus viviam sobre os termos de uma aliança. E esses termos não poderiam ser rompidos, quebrados, como um contrato. Se eles quebrassem os termos da aliança, eles seriam malditos. Se eles não quebrassem, eles seriam abençoados. E aí você pega Jesus, graças a Deus por Jesus, porque ele acaba com essa lógica de bênção e maldição da lei. Porque ele se faz a maldição por nós. Então, se você pega Gálatas e Hebreus para ler, isso é muito claro. Então, para mim, eu posso dizer com toda a convicção de que não existe maldição sobre uma prática da lei para cristãos. Não existe. Sim. O que existe são princípios, lei da semeadura e colheita, se você é generoso, você colhe bastante, são princípios, perfeito, mas não mandamentos. E outra coisa é que o castigo, né? Eu acho que é muito importante distinguir mandamento de princípio. Mandamento pressupõe castigo. Se eu matar alguém, eu vou preso. Princípio, ele pressupõe uma atitude positiva, ou seja, o princípio de tratar bem ao outro para que eu não mate. Um tem uma finalidade de normativa, é lei. O outro tem um conceito subjetivo. Ele não é autoritário, ele é subjetivo. Então, eu trabalho, né, com desenvolvimento sustentável, você falou, às vezes tem lá os documentos da ONU que tem sobre vários assuntos, e você começa com os princípios. Seguindo o princípio da integridade, seguindo o princípio da justiça, e aí depois no documento você vai para o que de fato vai ser feito, que é, vamos dizer, o mandamento. Então, são coisas diferentes. Se a gente segue mandamento, a gente vai estar ensinando as pessoas a não fazer o que é errado. Perfeito. Se a gente ensina princípio, a gente vai estar ensinando as pessoas a buscar o que é certo. Só nessa lógica, eu já vejo uma necessidade imensa da gente focar naquilo que gera vida e não focar em evitar o que gera morte. Porque senão a gente nunca vai seguir o caminho da vida, a gente vai seguir com medo. Sim. E é por isso que tanta gente hoje dá o dízimo por medo do devorador. Porque a gente segue mandamento, a gente não segue o princípio. O princípio é, cara, como que eu vivo a minha vida por Deus de tal forma que eu não vou nem mensurar a porcentagem. A pessoa não dá por amor, ela dá por imposição. Isso. E se for por imposição, já não segue o que Jesus fala. Que Jesus fala, a Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Será que o medo gera alegria? E Jesus fala que o que ele espera é que a gente dê sem esperar nada em troca. Esse é o cristianismo que eu quero seguir. Eu quero seguir uma generosidade tão grande, tão sincera, de que eu não estou esperando a prosperidade por causa da minha doação. Porque isso é barganhar, isso é Jacó. Exato. É tipo Jacó. Deus, se você me der tudo isso, eu vou lá te dar o dízimo, mas me dá, hein? O foco sou eu. Cara, quando que a gente vai entender que o foco não sou eu? O foco é ele, a glória é dele. E o reino, para ele caminhar, ele depende de dinheiro. Ele depende. Jesus dependeu de dinheiro para que o ministério dele caminhasse. Isso é muito lindo, né, cara? Que Jesus, o criador de todo o universo, dono de todo ouro e toda prata, ele escolheu se fazer dependente de mulheres que davam. Em Lucas 8 fala. Isso é maravilhoso, porque mostra que para o reino avançar, existe o privilégio de dar. 2 Coríntios 8:9 fala sobre a igreja da Macedônia, que era pobre. Sim. Mas que eles queriam ter o privilégio de compartilhar. Cara, é uma bênção poder ajudar. É uma bênção ser parte de algo dando. Só que se a gente está com medo do devorador e com medo do mandamento de dar, a gente não vai entender o que é de fato ter esse prazer em servir ao corpo de Cristo. E ir além dos 10%. Né? Eu acho que Deus chama a gente para uma vida de entrega. Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Exato. E isso não necessariamente significa tudo da minha conta bancária, significa tudo do meu coração. Tudo que eu tenho como importante para mim. E às vezes quem dá o dízimo faz que nem Amós. Vai lá, dá 10%, fala para todo mundo que fez e vive para si. Exato. E é isso que Deus quer de nós? Não pode ser.
Então, eu entendo que a Bíblia ensina a gente. Quando Jesus fala, cara, sobre os preceitos mais importantes, tem alguns teólogos que dizem que ele está ecoando o texto de Amós. Olha que coisa especial, cara. Ele não está ecoando Malaquias, Entendi. ele está ecoando Amós. E na parábola do fariseu e do publicano, é a mesma coisa. Sim. Ele fala, ó, o fariseu vai lá e fala, mas eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo. E aí chega lá o publicano... Lucas 18. E o publicano fala, cara, eu preciso de misericórdia, Deus, Sim. me ajuda. E Deus fala, ele sim saiu justificado e o outro não, porque ele se baseou na sua própria capacidade de fazer o bem. Então, bom, isso eu acho que ajuda a gente a enxergar o dízimo não mais como mandamento. E, cara, se essa for a única coisa de contribuição que esse livro trouxer, eu acho que já gera algo muito positivo. Muito legal. Porque eu mudei quando eu entendi isso. Eu vivi com culpa. Eu dava com culpa. E se eu dava 9,9%, eu sentia culpa. Porque eu falava, cara, eu não estou seguindo o que a Bíblia diz. Hoje eu entendo, eu preciso seguir com a justiça. Ai de vocês que oprimem os pobres, tal, e vão lá e dão o dízimo. Então, será que eu estou oprimindo o pobre? Será que eu estou pagando um salário justo para o meu funcionário? Será que eu estou sendo correto com as minhas horas de trabalho ali no meu banco de horas? Será que eu estou sendo uma pessoa íntegra? E isso é precioso para Deus, Sim. cara. Isso é muito precioso. Aí se eu dou o dízimo ou não, se eu dou a oferta ou não, Jesus fala, vai se resolva com o teu irmão antes de dar a oferta. Ele está preocupado com a nossa integridade, com o nosso caráter. Os nossos relacionamentos. Né? Exato. E antes da doação numérica, Deus vê a pessoa. Sim. A Bíblia fala que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta, mas aceitou a Abel e a sua oferta. A pessoa vem antes. Sim. Da mesma forma, Ananias e Safira. Você acha que eles foram generosos, cara? Falei, Eles foram muito cara. generosos. Eles foram. Pensa aí, alguém vendeu uma casa de 1 milhão e deu 400 mil pra igreja. Muita generosidade. Caramba, 400 pau pra igreja. O que Pedro vira e fala? Vocês estão enganando a Deus, porque vocês estão buscando reconhecimento. Vocês querem o quê? Existe outra coisa no coração de vocês. Vocês estão querendo ser os tops aí, que são os generosos. Quer um cargo na igreja. O que você quer com isso, cara? Você tá mentindo pra Deus, não é pros homens. Então, eu tenho... Na Economia do Reino eu falo disso, né? Que a economia do reino ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Quando a gente chegar na eternidade, Deus não vai perguntar assim pra gente, você deu quantos % do seu dinheiro pros pobres? Ele vai falar, você teve misericórdia? Você exerceu a misericórdia? Você teve piedade, você teve né? generosidade? Você cuidou do seu dinheiro como se fosse de Deus e não seu? Você foi mordomo? Você teve sabedoria? Que vai muito além de um número. Quando você deu de beber... Quando você deu de comer, olha a métrica quando de você Jesus. deu de vestir, Amém. Quando você fez isso por um dos meus pequeninos, você fez por mim. Isso é mais profundo, né? É mais profundo. É mais profundo. Muito mais do que só um dízimo de 10%. E aí o que a gente tem feito muitas vezes, né? Eu digo a gente porque eu fiz por muitos anos da minha vida. Eu quero bater o cartão pra não me sentir culpado. Sim. Eu tô sendo bem sincero. Sim. Ai, tá certo. Mas Deus não nos chama para uma vida de bater cartão e não sentir culpado, cara. Sim. Deus chama a gente para um aprofundamento da nossa fé e da nossa sinceridade, pra gente chegar ao ponto de falar assim, cara, minha vida é tua, Deus. O que o Senhor quer de mim? Se quiser, tudo que eu tenho é do Senhor. E se você quiser que eu seja um empresário para ganhar muito dinheiro, para ser muito generoso, bora. Exato. Bora. Mas eu não vou ser um empresário para dar 10% e para pedir prosperidade para Deus, para eu. E assim, eu entendo que Deus, claro que ele quer ver a gente feliz. É claro que ele quer dar o melhor pra gente. A questão é se a gente quer viver por nós ou por ele. Essa é a questão. Será que a gente está realmente entregando nossa vida para Jesus, né? Então esse tema ele vai muito além disso, né? E Mateus, antes de eu até falar sobre alguns outros versículos aqui, sobre alguns outros assuntos, nós temos uma visão muito disruptiva do que é finanças e bênçãos e prosperidade. Por exemplo, acabei de voltar de Angola. E eu fui em comunidades que as pessoas são miseráveis. E elas servem a Jesus de todo o coração, puramente, porque elas não servem esperando receber nada em troca. Então elas não dão para receber, não fazem para aparecer, porque elas provavelmente vão continuar miseráveis durante toda a vida delas, mas vão continuar amando Jesus. Será que na igreja aqui ocidental, na igreja brasileira, será que isso seria uma realidade se nas nossas igrejas nós disséssemos assim, Deus não vai te dar nada em troca porque você está dando dízimo. Não é a garantia de nada disso. Não é nada. Amós mostra isso no Velho Testamento. Né? Não chegamos nem Entendeu? no Novo ainda. Não é verdade?
Agora, trazendo isso para o Novo Testamento. A gente vai lá em Lucas 6, 16, 10, por exemplo. Um texto que Jesus fala sobre fidelidade. Então, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Sim. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Sim. A questão de dar, nós não podemos ver também como um ato de fidelidade a Deus? Sim. Sim, eu entendo que existem esses valores que para Deus são importantes, a fidelidade é um deles. Quando ele fala para os fariseus, ele fala negligenciar a fidelidade, ele fala isso também. O que é fidelidade, né? Fidelidade é você ser confiável, né? No termo original ali do grego fala essa capacidade de ser alguém confiável. O termo significa garantia. Você tem sido confiável no reino de Deus? Você tem sido generoso de forma fiel? E aí quando você pega os ensinos de Paulo, 1 Coríntios 16, ele fala, em um dia do mês, separe um tanto para uma oferta. Ele fala sobre regularidade. Então, a regularidade, a fidelidade em ofertar a Deus é um princípio bíblico essencial, que vai contra essa ideia do relativismo. Eu dou quando eu quiser e como eu quiser. Que é perigoso também. É perigoso, porque você pode cair num negócio que que eu chamo de um individualismo relativista. Então, eu defino quanto eu dou, porque é livre, eu dou quando eu quero e eu não preciso ser regular. Só que se você... o risco disso é você não ser fiel. Exato. O que é fidelidade, né? E que os brasileiros têm dificuldade em entender isso. Então, às vezes, o 10% é tipo assim... É que nem a Bíblia fala sobre a lei. A lei é um aio para chegar a Cristo. Cara, você não tá conseguindo ser regular? Então vai lá, dá 10. Isso, te ajudo dando um número para você para que você possa seguir algo regular. Pelo menos você tem um padrão que você segue e você vai cumprir sim com o preceito da fidelidade. Porque você vai estar dando regularmente. Então tem esse lado bom, vamos dizer assim. Só que daí o risco é a pessoa falar assim, que é por causa disso que eu sou abençoado. E aí entra nessa lógica toda de maldição, de que, na verdade, o importante da regularidade é para honrar a liderança. A Bíblia fala sobre que o líder que lidera bem a igreja é digno de dupla honra. Sim. Como é que você vai honrar alguém que está servindo a igreja se você não tem doações regulares? A igreja não consegue se manter. Então, a doação regular, ela é bíblica e é necessária. A questão aí é a porcentagem, é impor uma porcentagem. É isso que eu acho que a gente precisa ser muito sensível para não cair no legalismo. Mas a fidelidade, ela é um princípio essencial. Então, hoje, o que eu pratico? Eu pratico doações regulares. Eu tenho ali e eu quero ir além. Então eu não quero me ater a 10% como minha regularidade, eu quero ir além. Mas eu não quero deixar de ter a regularidade, porque eu entendo que isso é um princípio bíblico, um princípio necessário. Então a gente tem que ter muito equilíbrio no ensino para não cair nos dois lados, né? Então eu vejo que tem várias passagens no Novo Testamento que falam sobre regularidade, fidelidade. E tem também o que fala sobre quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Aqui também, 1 Coríntios 9. É outra coisa. 10% será que é pouco ou é muito? O que você diria, cara? Você acha que é pouco ou é muito? Depende do ponto. Depende de quem está dando, depende da sua condição financeira, depende de diversos fatores, né? Então o que o Novo Testamento fala? Cada um dê conforme a sua possibilidade. E aí, assim, você tem várias pessoas, teólogos, que dizem assim, né? O John Piper é outro que fala isso. Dar 10% numa sociedade norte-americana que vive no excesso, pra você ter noção, se todo mundo no mundo vivesse como um norte-americano, a gente precisaria ter 5 planetas para sustentar todos os recursos que eles gastam. Então, assim, eles vivem bem de forma geral, né? Tem pobres, mas eles vivem bem. E aí o John Piper fala, dar 10% para um norte-americano é roubar a Deus. Uau. Ele inverte a cabeça, porque ele fala, vocês estão se baseando em muito pouco para justificar uma vida em extravagância, em ostentação. E ele quebra o pau. Agora, eu não vou pegar essa pregação e fazer aqui no Brasil, porque eu sei que tem uma dona de casa que está pagando dívida do marido que faleceu, sustentando 5 filhos, não consegue nem ter o salário e tem alguém lá enchendo ela, falando que ela tem que dar o dinheiro para a igreja. Sendo que o dízimo no Velho Testamento era para ajudar essas pessoas. Sim. Era o contrário. Era o contrário. Era o templo recebendo para ser capaz de suprir a necessidade. Os pobres, viúvas e órfãos. E será que a gente está... Então, beleza, quero seguir o princípio do dízimo na minha igreja. Então, será que você está seguindo o princípio de o dízimo também cuidar dessas pessoas, da sua comunidade que estão em necessidade?
Em Atos, a gente fala lá em Atos 6 e 7 da comida que era distribuída para as viúvas. Será que a gente faz isso com os necessitados ou será que a gente cobra deles? Exige deles? Generosidade é um privilégio. Sim. E ela vai querer ajudar se ela conhece a Deus, né? Porque no caso também, se nós pensarmos por esse lado, olha, então a pessoa não tem condições, ela não dá nada, então ela também está deixando de ser fiel no pouco. Ela tá deixando de ter o privilégio em dar. Exato. Só que a exigência sobre ela pode não Sim. cumprir com a justiça que Jesus fala que é importante, né? Então, e tem uma outra coisa, que é a pessoa que conhece a Deus e que ama a Deus, ela vai querer dar. Sim. É a viúva pobre. Exato. É a igreja da Macedônia. É a Maria de Betânia, que quebra um vaso aos pés de Jesus. Sim. A pessoa quer dar, porque ela se sente... como eu recebi muito, eu quero dar. O lugar que eu mais senti a generosidade de pessoas foi no sertão do Piauí. As pessoas dando um copo d'água pra mim ali, que eles não tinham nem água na seca. E assim, a generosidade não depende da conta bancária. Não, depende. Né? Depende de uma consciência de quão amado que eu sou e o quanto que eu quero servir ao outro. Mas a imposição sobre essa pessoa é incorreta. A meu ver, não é justiça, não é o que Jesus chama. Porque no Novo Testamento, no modelo de Atos, é o dinheiro aos pés dos apóstolos, distribuído conforme a necessidade de cada um. Né? Sim. Então existe um modelo de equidade, um modelo de suprir a quem mais precisa. Cara, são muitas reflexões para nossa igreja hoje, né? Eu estava agora em Angola, também numa outra comunidade, assim, que você vê um menino que come uma vez por dia, ele come rama de batata, porque por vezes não tem, na maioria dos dias não tem alimento com substância, que a gente diz. E nessa comunidade onde eu senti muita presença de Deus, tivemos um culto muito abençoado, uma igrejinha que você colocava a mão assim de barro e você colocava a mão no telhado. Mas no final do culto, e a gente vai para dar, a gente não vai para receber, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Com certeza, cara. As irmãs, depois, Gustavo, né, colocar uma foto aqui disso que eu tô falando para as pessoas entenderem. As irmãs, a igreja parou com 50 pessoas ali dentro. As irmãs da comunidade entrando com as bacias na cabeça e encheram a frente da igreja de ofertas para nós. Demais, cana, mamão, frutas angolanas. É de chorar, mano. Galinha viva. É de chorar isso, cara. E a gente anda com uma caminhonete e a gente tem que levar. E o que a gente fez? No final do culto, nós os missionários, carregamos tudo aquilo, levamos embora, inclusive comeram a galinha lá também, mataram a galinha, comeram a galinha, demos para outras pessoas, né? Porque não tinha nem como a gente se alimentar de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas não têm nada. E elas dão com alegria. Não era, entravam dançando, com muita alegria. Cara, o que Davi fala na oração dele? Ele fala assim, quando ele vai ofertar pro templo que ele não iria construir, né? Ele fala: Deus, quem somos nós para dar algo para ti? Pois tudo vem de ti. Exato. E aí ele vai dar uma oferta que, se você fosse converter para os dias de hoje, eu coloco no livro Economia do Reino, seria, acho que 22 milhões de reais em ouro e prata. É muita coisa que ele deu ali. Só que o coração cara, o que eu vou dar para Deus? Porque a gente olha pro africano e se compara e fala, eu tenho mais do que ele, então eu me vejo tão miserável diante do africano. Não, assim, é mais recurso, na questão, né? não, questão... recurso sim, mas na questão de ter um coração que quer dar. E o que eu posso dar para Deus que ele não tem? Meu Deus. Né? E a gente fica nessas coisinhas de números e o que eu posso ofertar para Deus que ele não tem? Cara, a gente precisa muito aprender com essas pessoas, né? Aprender o que realmente importa para Deus. Eu acho que Deus olha pro coração dessas pessoas e deve achar a coisa mais linda, porque ele vê a sinceridade, né? Ele vê a pureza, né? E assim, eu acho que uma coisa que eu falo, o que mais importa, né? Exato. A gente pode chegar a isso como uma conclusão, talvez, dessa conversa. Tem muito mais coisa, cara. Mas eu queria só te fazer uma pergunta. Manda ver. Posso? Depois a gente chega no que mais importa. Dízimo. Você já disse sua prática, mas você pode dar ou não? Tá. Então, aqui eu coloco... Bom, existem 3 visões ao longo da história do cristianismo. Você pega um espectro. Vamos até o extremo aqui de um lado. Dízimo é obrigatório. Então você tem várias pessoas ao longo da história dizendo que dízimo é obrigatório. Billy Graham, evangelista, ele falava: se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Matthew Henry, que é comentarista bíblico. Então você tem Ambrósio de Milão, você vai tendo pessoas ao longo da história que seguem essa linha de que é uma revelação divina, lá do começo,
a lei não exige mais, mas eu preciso fazer isso como honra a Deus. Então, dízimo é obrigatório. Eu não concordo com essa visão, porque eu entendo que não existe mais mandamento. Então, para mim, isso aqui está descartado como uma possibilidade para as igrejas hoje. Mas, chegando aqui do outro lado, no extremo, você tem o dízimo é obsoleto. Não serve mais como forma de contribuição 10%, que é aquela definição, 10% da renda mensal à igreja. Desde que a pessoa não caia no relativismo de não ser generoso e de não ser fiel e de todos aqueles princípios que a gente disse ser importante. Então essa aqui é uma visão que eu acho que é possível e tem várias igrejas, inclusive fora do Brasil, que praticam isso. A igreja do como que é o nome? Francis Chan, por exemplo. Eles é um cara que a gente lê, a gente conhece, e ele fala assim, ele parou de fazer momento de dízimo para não constranger quem não tem condição de dar. Cada um dê conforme coloca no coração. E aí você ensina a generosidade regular. Aí você tem vários, cara. Você pode ir para, por exemplo, Lutero. O que Lutero falou? Lutero falou que o dízimo era uma prática da lei cerimonial dos judeus, não da lei moral. Então, acabou a lei, acabou o dízimo. Lutero. Tanto que até hoje a confissão luterana não dá o dízimo. Eu fui descobrindo essas coisas. A confissão luterana não dá o dízimo, os ortodoxos orientais não dão dízimo, anabatistas não dão dízimo, a congregação cristã... Isso, a congregação cristã não dá o dízimo. Não dá o dízimo. Então, peraí, então essas pessoas não são cristãs? Usando o exemplo da congregação, é uma igreja que avança muito, que tem templos no Brasil todo. Exatamente. Então você vai usar aquele argumento de que se tirar o dízimo, a igreja vai morrer? Peraí, você tem a congregação. Então, sim. Né? Então, mas assim, eu tô querendo dizer que existem vários cristãos, homens de Deus, ao longo da história, que foram contra a prática do dízimo. Contra no sentido, não de a pessoa não ser generosa, mas contra no sentido de ter que ser 10%. E falam assim, ó, gente, Novo Testamento é sobre você dar muito mais. Sim. Então para com essa ideia de que você tem que ser o dízimo. Isso aqui é muito pouco perto do que Jesus chama a gente. Então se você vai pegando autores ao longo da história, eu falei de Lutero, tem também o John Wesley. Cara, o John Wesley é super conhecido no Brasil, metodista, referência. Né? E ele fala assim, não dê como o judeu uma porcentagem específica, achando que com isso você vai agradar a Deus. Dê tudo. Dê tudo que você puder. Como? Sendo um bom mordomo daquilo que você tem nas suas mãos. Por quê? Porque aí 100% precisa ser bem administrado. Pagar a conta do filho, pagar a escola. Sim. Cara, com sabedoria, com justiça, cuidar do necessitado. E você também separa um valor para a igreja, mas tudo é para Deus. Não Sim. Só 10%. Então, John Wesley ensina isso. Charles Spurgeon, ele ensina que no Novo Testamento você não tem regras para generosidade. Não tem. Você tem princípios. Então, ninguém é forçado a dar, mas todos são chamados a de coração colocar diante de Deus e contribuir com a necessidade da igreja. Então, se pega esses caras falando que o dízimo é obsoleto, eu não posso simplesmente falar isso aqui não é cristão, não é bíblico. Cara, não sou eu que estou falando. Sim. É Lutero, Charles Spurgeon, John Wesley, John Bunyan. Os primeiros... Isso aqui é uma coisa que eu descobri que eu fiquei fascinado. Os primeiros cristãos dos Estados Unidos, primeiros batistas, John Smith, foi o fundador dos batistas. Sim. Ou, por exemplo, você é batista, você está na igreja batista, né? John Smith, ou eu esqueci agora o nome do cara que fundou a primeira igreja batista dos Estados Unidos. É Roger alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Não acreditavam em dízimo. Não praticavam o dízimo. Por quê? Aí você tem que ver a história. Porque no anglicanismo do Reino Unido, o dízimo era imposto. Tá. Então, quando os puritanos, os Quakers, saem do Reino Unido e fundam ali os Estados Unidos e começam, eles falam, a gente não vai seguir esse modelo contributivo, a gente vai seguir doações espontâneas. E aí a igreja norte-americana nasce, nos anos aí, final do século XVIII, dessa forma. Por que isso é relevante? Porque o dízimo nem sempre foi praticado em todas as igrejas da forma que a gente acha que é hoje. Não foi. Quando que surge o dízimo nos Estados Unidos? No Brasil ela é praticado assim em praticamente 100% das igrejas. Né? Tirando a congregação, essas que a gente falou. Sim, mas assim, mas pega tipo, 90%. Quem pratica acha que todo mundo pratica. Exato. E quando que surge nos Estados Unidos? Na década de 1870, onde vários líderes norte-americanos se juntam com o seguinte argumento: vamos fazer 1/10 da nossa renda para Deus, como um princípio, e 1/7 do nosso tempo para Deus. Eles pegam os dois
E isso começa a disseminar por toda a igreja. Por quê? Porque eles queriam ampliar o trabalho missionário. Sim. Queriam ampliar o reino de Deus. Então eles estabelecem isso como uma forma de expandir o reino. E aí a igreja brasileira bebe muito da teologia norte-americana, dos missionários que vieram daquela época, e a gente segue essa prática. Mas a gente sabe por que a gente segue? A gente sabe que teve outros que não seguiram. A gente entende qual que é o que é que mais importa. Então, assim, eu acho que a história revela para nós muitas coisas para mudar a nossa intenção. O que está no nosso coração. É dar para ganhar? Sabe? A gente muda. É o barganhar, né? Então, eu acho que a história ajuda muito nisso, Legal. né? E aí, assim, o que mais importa, né, cara? Eu entendo que eu peguei todas as passagens do Novo Testamento que falam sobre generosidade, doação. Eu compilei todas as passagens em 3 coisas que Jesus fala, que não é para negligenciar: o amor, justiça e fidelidade. Então, a meu ver, o que mais importa é você viver a tua vida dando e servindo a Deus com amor. O que significa? Significa com alegria, de forma voluntária, com sacrifício, que é eu não dar só o que é confortável, mas é viver de fato o amor e com isso entregar a Deus. Então, dar com amor é essencial. Eu posso dar o dízimo e não dar com amor. Sim. Dar por obrigação. Mas se eu dou com amor, eu não vou deixar de suprir as necessidades, porque eu estou pensando em quem precisa, na igreja, no líder e tal. Você está pensando na igreja como um todo, como pessoas que têm que se alimentar ali também, o pastor, Exato. funcionários. Exato. Né? Então, dar com amor é seguir os princípios de honrar aos líderes, de olhar para quem precisa com empatia, de suprir a viúva que está do seu lado. Isso é dar com amor. Só que isso não é suficiente sozinho. Por quê? Porque precisa também ter o dar com justiça. E aqui eu acho que é importante falar, por exemplo, da equidade, que é o princípio do maná. Eu digo, o maná é um excelente exemplo que Paulo traz em 2 Coríntios 9 para dizer como que a igreja tem que viver. Ele fala assim, hoje vocês têm Corinto, vocês têm mais, então por que vocês não dão para aqueles que têm menos? Sim. Para que haja igualdade. Essa palavrinha isotes, igualdade, não quer dizer igualdade de todo mundo ter o mesmo dinheiro na conta bancária. Social, né? A questão socialista. Né? É isso, quer dizer equidade. Todos se tratarem com honra e da mesma forma. Quem tem mais ajuda quem tem menos. Sim. E aí fala, como foi escrito. Paulo fala, como foi escrito. Aquele que recolheu muito não teve de mais, e aquele que recolheu pouco não teve de menos. Isso é o maná. No maná, quem tinha muito não tinha de mais. Quem tinha pouco não tinha de menos. Eu acho isso fantástico para falar da justiça. Legal. A justiça é que todos sejam supridos na comunidade cristã e a gente possa ser, para o mundo, uma comunidade que traz essa equidade do reino de Deus, né? Então a justiça fala muito disso. E aí também você tem a fidelidade, que também a gente não é só dar com amor e ser uma ONG no mundo. A gente tem que ter fidelidade com o corpo de Cristo e com o reino de Deus, com os missionários do campo. Quanta gente que para de contribuir porque cai nesse lado relativista e deixa na mão quem está no campo. Não, larga o missionário lá. Larga o cara lá, porque hoje eu entendi que eu sou livre para doar quanto eu quero. Sim. Cara, nós somos chamados a dar com fidelidade. E fidelidade a Deus é fidelidade à obra dele. A missão é dele, não é minha. E se a missão é dele, eu tenho que ser fiel à missão dele. Então, se eu dou com fidelidade, cara, sinceramente, a porcentagem que eu tô dando não é o que mais importa. É eu ter isso no coração. Sim. Porque quando vier um momento difícil, eu vou ter no meu coração que eu não posso deixar na mão o reino de Deus, os líderes, os pobres, os missionários e tal. Então eu entendi que compilando os versículos, eu pego aqui, eu faço tabelinhas e tudo. Esses 3 princípios, se forem cumpridos, eles cumprem com o que é mais importante na generosidade cristã, segundo o Novo Testamento. Se eu fizer isso, eu vou ir além do dízimo. E se eu não tiver a condição de dar o dízimo, você pega uma Bíblia, peguei várias Bíblias de comentários, tem uma que é africana. E eu falei, vamos ver o que a Bíblia de comentários africana fala sobre dízimo, né? E aí eu até ponho a citação aqui, não sei exatamente as palavras, mas é tipo assim, a gente entende que a doação ela é voluntária e conforme a necessidade. Por isso, se alguém não tiver condição de em algum momento não dar ou por algum período não puder dar, isso não é algo necessariamente ruim, desde que o coração dela não fique em ser mesquinho e quando ela tiver, ela possa voltar a dar. Tá lá no comentário bíblico africano. Por quê? Porque o contexto é diferente. Então você vai falar para aquela pessoa que está sem comer, você precisa dar regularmente. Exato. Vá lá dar. A pessoa vai falar assim, tudo bem, mas eu não tenho o que dar.
E aí ela vai sentir culpa. E aí tem gente que fala que quem não dá é ladrão, o ladrão não vai pro reino dos céus. E gera esse peso sobre os necessitados, que é um peso que nem a lei tinha. Sim. Quanto menos a graça. Exato. Né? Mas Cara, eu vejo também, na questão das pessoas que são mesquinhas, elas sempre costumam apontar e dizer assim, mas ele não faz nada pelo pobre. A igreja não faz nada pelo pobre. E no final das contas ela está sendo mesquinha, porque algumas pessoas têm uma ideia franciscana na cabeça de que a igreja, o líder da igreja, ele tem que passar necessidade, ele tem que ter uma vida abnegada de todas as coisas, e ele tem essa mentalidade. Também não deveria ser assim, né? o problema é que existe muito abuso Sim. na gestão dos recursos. E aí geram extremos. Infelizmente, cara, porque aí a questão é, então o meu líder tá gastando 5 milhões para comprar um prédio super chique e eu tô dando meu dízimo para isso, eu quero ajudar a favela que tá aqui do lado. E aí o que eu entendo que precisa acontecer? Precisa haver um ensino pro doador e precisa haver um ensino pro gestor. É verdade. E é isso que eu faço com a economia do reino. E com o dízimo também. Ensinar, porque pastor não estuda administração, muitos deles. Pastor estuda teologia. Só que aí ele vai ter que lidar com um orçamento. Ele vai ter que saber alocar recursos. 1 Timóteo 5, eu uso no livro Economia do Reino, Paulo fala assim para Timóteo: não dê dinheiro para todas as viúvas. Como assim não dê para todas as viúvas? Ele fala assim: trate adequadamente as que são realmente necessitadas. Porque se uma viúva tem filhos ou netos, que eles cuidem dela e exerçam seu cristianismo. A igreja não seja sobrecarregada financeiramente tentando ajudar as viúvas que não precisam. Ou seja, Timóteo, seja um bom gestor do recurso. Então, por que a gente não tá... A gente precisa ensinar isso para lideranças. Os líderes e pastores da igreja precisam pegar, estudar como gerir de forma bíblica, sábia, o recurso, como alocar os recursos como a Bíblia ensina. Por exemplo, quando Paulo pega a oferta das igrejas para a Judéia, que ele vai recolhendo, ele diz assim, que ele escolheu um homem idôneo, Tito, para levar as ofertas para a Judéia para que não fosse ele. Para que diante de todos os outros isso não caísse em descrédito. Por exemplo, o cara tá ali administrando dinheiro e vai levar tudo. Não, ele escolheu alguém. Ele poderia levar. Ele era o apóstolo Paulo, um cara íntegro, mas ele foi sábio. Então existem hoje os princípios de prestação de contas, de transparência, de integridade, que está tudo na Bíblia. Verdade. Mas que não é ensinado na igreja, é simplesmente ensinado a ser generoso. Sim. E aí a pessoa que está lá na igreja vai olhar isso e vai falar, cara, mas você também precisa ser sábio. E na minha opinião, quando a igreja age com transparência e mostra para onde estão indo os recursos, mais generoso. isso motiva as claro. pessoas a serem mais generosas. Claro. Então, eu entendo que aqui a gente falou a maior parte do tempo sobre o doador, né? Aprender a dar com o coração, a ser fiel, tal. Só que o líder tem responsabilidades bíblicas para gerir esse recurso com sabedoria, né? Eu dei 2 exemplos de Timóteo para as viúvas. Então, se tem um líder, por exemplo, que quer salvar o mundo inteiro e quer dar oferta para todo mundo, ele vai precisar ler 1 Timóteo 5. Sim. E a Bíblia fala que os presbíteros têm que ser moderados. Moderado é saber quando fazer e quando não fazer. Sim. Então, desse lado também é um risco. E que a gente não vai resolver o problema do mundo. Às vezes não vai. Né? E de outro lado, o líder também precisa ser generoso com o pobre. Sim. Porque esse é o modelo da igreja primitiva. Então, cara, é complexo, mas eu acho que os dois lados precisam aprender para a igreja ser saudável. Você pode ter uma igreja super doadora, generosa, com líderes que só pensam em crescer estruturas e não ser influente na sociedade, não mudar a condição de necessitados, não ser mais ético, mais justo, mais íntegro. E você pode ter, de outro lado, um líder que é super, Sim. cara, transformador, tal, com uma igreja que não é generosa. É verdade. Né? Os dois precisam crescer para a gente ter uma igreja saudável, né? Ouvindo você dizer, eu sou dizimista e ofertante, isso já está encucado na minha mente há anos. Não vai mudar. Mas, sinceramente, ouvindo você explicar e você tratar isso me faz entender, claro, eu já entendo isso, mas vai ficar mais claro na minha mente ainda que eu posso ser muito mais generoso do que 10%. É isso aí, cara. Cara, isso mudou na minha vida também, cara. É isso, entendeu, Matheus? Isso mudou. É isso, eu sou muito mais generoso do que 10%. No fim das contas, cara, como que eu tô levando a minha vida? Será que eu posso ser mais generoso, né? E aí tem até uma frase que eu vi num comentário bíblico também que fala assim, que o dízimo é como rodinhas de uma bicicleta, que ele te ajuda a manter a bicicleta em pé,
até você conseguir andar na generosidade e deixar a rodinha de lado e ir muito além. Exato. Né? Não é só isso. Porque né, Deus chama a gente para um caminho mais estreito, né? E mais profundo. Sim. Então, assim, eu tomei essa decisão. Todas as vendas de livros que eu tenho, todas as ministrações que eu faço, que eu ganho oferta, volta tudo pro ministério. Que legal. Então eu falei, cara, 100%. Bora, vamos falar de dízimo, mas vamos dar desse 100%. Aí. Porque, tá bom, o meu salário ali, que eu recebo do meu trabalho, eu dou uma parte regular para a igreja. Sim. Eu não parei de ter essa prática, que nem você falou. Eu não quero deixar de servir a igreja porque agora eu entendi que... Não, eu entendo... Não, agora você não é um antidízimo. Não, né? eu não sou antidízimo. Eu sou pós-dízimo, além do dízimo. E aí, cara, eu falei, eu não vou dar o dízimo do meu ministério. Eu não quero fazer isso. Eu já estou sendo suprido por Deus, graças a Deus. Se eu perder meu emprego, talvez eu tenha que rever isso para eu pagar as contas dos meus filhos. Claro. Mas hoje eu não... Eu preciso de mais. A gente sempre vai achar que precisa de mais. A gente sempre vai achar que precisa. Preciso de mais para comprar uma casa melhor, um carro melhor. Tá, mas será que a gente está enxergando que... Cara, Deus, eu quero te ofertar muito mais do que... Porque também nada é meu. Sim. Tudo vem de ti. Obrigado por me dar esse ministério. Obrigado porque tem gente que compra o livro, tá sendo abençoado, mas eu não quero isso pra mim, eu quero devolver isso pra ti. Cara, e a alegria de fazer isso, mano? E o prazer de ir num lugar e ver as pessoas sendo abençoadas e falar, cara, isso não é por mim, não é pra mim. Exato. Cara, isso não tem preço, cara. E lembrando que Deus é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Ele é. Ele é sim. E ele cuida da gente, cara. E aí a palavrinha é: contentem-se com o que vocês têm, porque ele nunca nos desamparará. Fala em Hebreus, né? Então o contentamento nos leva a ser mais generosos. Tem uma frase de Agostinho que ele fala assim: Deus não considera o que possuímos, mas o que cobiçamos. A gente está muito preocupado com o quanto que a gente tem na conta, o quanto que a gente dá de dinheiro. O quanto que no seu coração está o desejo de crescer na vida e ser tudo por você e prosperar. Cara, a prosperidade não necessariamente é ruim. Mas ela não pode estar focada só em si mesmo. Porque se for só em si mesmo, a tua vida não é para Deus, a tua vida é para você. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Exato. E o problema não é você ser próspero, mas o problema é você usar o cristianismo para ser próspero. Na verdade, Trampolim para sua a prosperidade. gente tem que usar a prosperidade para ser cristão. Exato. É o contrário. Exato. Não? Cara, então eu tenho sido desafiado na minha vida pessoal, até mesmo de sair para ministrar. Tenho filhos pequenos, eu tenho uma vida corrida. Você viaja bastante, né? Tá indo Viaja a pra trabalho, Indonésia tô indo pra agora, Indonésia, Coreia eu vou pra depois. Coreia. Mas por que eu entendo que eu preciso fazer isso, cara? Porque a minha vida não é minha. E por isso e também porque eu tenho sido tão abençoado, que nem você falou, de estar com pessoas. Sair da minha bolha, da minha vida ali e sair ministrar em lugares. Eu sou abençoado, cara. Sim. Eu aprendo muito. Então Deus é muito bom porque Ele realmente dá a quem dá. É um princípio. Só, a gente não pode ser mesquinho e querer barganhar com Ele, mas Ele, cara, a Bíblia fala, né, que Ele vai devolver a uma medida sacudida, uma medida maior, uma medida... Porque, cara, esse é o caráter de Deus, Ele é generoso. E a gente tá falando isso de âmbito de igreja, Mateus, mas Sim. todas as pessoas que são generosas, você pega aí grandes empresas do mundo. Exato. Os judeus, por Você exemplo. vê os caras prosperando absurdamente, mas você vê a generosidade dos caras é gigante também. É um princípio... 2 Coríntios 9 é um princípio universal. Um princípio universal. Um princípio universal. Quando Abraão dá o dízimo, por que as pessoas não falam isso? Ele deu 90%, cara. Ele deu tudo. Deu tudo. Dos despojos da guerra. Sim. Ele poderia falar, eu fui lá, eu batalhei, eu vou ficar com 90 pra mim. O que ele fala? Ele devolve pros soldados que estavam com ele, os amigos dele, e ele fala assim, pega de volta, porque eu não quero que você diga, foi por causa de mim que eu enriqueci. E aí Deus vai lá e depois enriquece Abraão de uma forma muito doida. Mas ele não se ateve a 10%, né? Então se a gente vai usar Abraão como uma referência pré-mosaica para dar o dízimo, então vamos usar os 90% também. Então dá tudo que você tem. Fica só com 10 para você. Então Abraão é um baita de um exemplo de generosidade que Deus vai e abençoa ele porque ele é generoso. E quando ele vai escolher uma terra, ele e Ló, ele fala, escolhe você. Fica com a melhor. Fica que com a melhor. aos seus olhos é melhor, né? Que coisa linda de Abraão ter esse coração, né, cara? Que serve como exemplo para nós. Amém. Mateus, fazer uma pergunta extra para você que eu sempre faço aqui. Bora.
trabalhamos com livros, então tem que perguntar sobre isso. Um cenário apocalíptico aí, você tá fugindo, correndo, tá aí, precisa pegar a mochila e colocar 2 livros dentro da sua mochila, com exceção da Bíblia, que a Bíblia já tá aqui no seu braço. Quais são esses 2 livros que você colocaria na sua mochila? Cara, Marcaram a sua história. Cara, que pergunta difícil. Ou talvez momentos da sua história para facilitar. Caramba. Você sabe que eu tenho tido... Não sei se eu posso falar isso, né? Porque é Bíblia, mas eu tenho tido o prazer de ler Bíblia de comentários, cara. Que eu me debruço e que eu aprendo tanto. Então, se não pode ser a Bíblia, eu vou dizer os comentários, então. Tá bom. Da Bíblia ESV. ESV Study Bible. Marcou minha vida. Eu acho que é NAA em português? Não. Não, que é? Não é, não. Eu acho. Essa Bíblia não tem em português cara, ainda. Eu tenho tanta alegria de poder Ela não tem em português. ter lido essa Bíblia. Não sei se vocês podem traduzir algum dia ela. Eu acho que em inglês, acho que ela é NVI, talvez. Eu não tenho certeza. A versão. Não, ESV, é English Standard Version. A versão ESV mesmo. Versão ESV. E eu morei na Inglaterra um período e eu perguntei pro pastor, qual que é a Bíblia de comentário que você me indica? Em 2011. E ele falou essa. Cara, eu li ela inteira. Tudo. Eu li todas as palavras dessa Bíblia inteira. Uau, deu tudo comentário todo. Tudo. Comentário. E agora eu tô com essa prática. Eu pego a Bíblia, tô pegando todas. Bíblia Reformada, Bíblia de... sei lá, eu pego todas elas e vou lendo os comentários porque é uma forma de eu aprender teologia. Como se fosse um curso de teologia que você está tendo ali, né? Claro que a palavra de Deus é superior, mas a análise me ajuda a entender os textos, né? Então eu diria que a ESV Study Bible eu levaria comigo porque eu aprendi muito. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Claro que pode. Eu aprendi uma coisa sobre prosperidade. No Salmo 1, tem um comentário lá nessa Bíblia que Salmo 1 é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é como uma árvore que dá fruto na estação certa, suas folhas não caem e tudo que ele faz prospera. Então ali é um exemplo de prosperidade do justo. E aí o comentarista do John Collins, que é um teólogo dessa Bíblia ESV, ele fala assim: uma árvore não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para o outro. Logo, quando o justo prospera, a sua prosperidade não é necessariamente só para si e nem só material, mas ele prospera, ele é bem sucedido em trazer benefício a outros. Nossa, que legal isso. Cara, aí mudou minha definição de prosperidade. Hoje, quando eu leio que alguém é próspero na Bíblia, eu entendo, essa pessoa é bem sucedida em trazer benefícios a outros, como uma árvore que dá fruto. Cara, como isso mudou minha ótica? Isso muda a sua visão. Porque aí eu saio do individualismo ali. Não é só pra mim. Não é pra... E aí eu posso prosperar no sentido de ter mais recursos. Conforto, né? Mas a minha grande alegria, a minha grande prosperidade é o fato de eu poder dar isso pros meus filhos, pros meus amigos, pra minha igreja, pros necessitados, porque eu tô despejando o meu benefício pros outros. Isso é ser próspero, como um justo, né? É o que Jó fazia. Jó era muito, 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 muito rico. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Sim. E o que ele descreve dele mesmo? Ele fala que ele era o pé do manco, ele era a mão do necessitado, ele era a boca do faminto. Ele tinha isso nele, então ele era muito próspero, né? Então eu aprendi isso com essa Bíblia, então eu valorizo muito ela. Que legal. Qual outro livro, cara? Eu vou te dizer um livro que marcou minha vida. Não tem a ver tanto com esse assunto, Sim. mas tem a ver com os princípios do amor, da misericórdia, que é Obras do Amor, do Søren Kierkegaard, um filósofo. Não é muito conhecido no meio brasileiro. Foi um livro que mudou minha vida, cara. Vou te dar um exemplo. Eu falei da misericórdia... É um filósofo inglês? É assim? Dinamarquês. Dinamarquês. Ele é muito conhecido na filosofia, mesmo secular. Mas ele era cristão. Ah, tá. E ele é um pouco filósofo e um pouco teólogo. Então ele tem, que nem o C.S. Lewis tem os momentos de... Ele tem os momentos ali de teologia. E esse livro é o ápice da teologia dele, em que ele fala do amor cristão. E, cara, tem uma riqueza tão profunda nesse livro que a maioria das pessoas não consegue passar do primeiro capítulo. E eu demorei tipo um ano para ler, porque é muito denso. É denso. Muito denso. Então não é para todo mundo, mas eu captei tantas lições ali. Uma delas, que eu falo dessa questão da misericórdia não ser numérica, eu captei dele. Ele fala assim: imagine a parábola do bom samaritano. Imagine que você tem um cara pobre ali, que foi... Pobre não, né? Um cara que foi machucado por ladrões, roubado e está necessitado ali ao canto da rua. Agora imagina que o bom samaritano vá lá, faz tudo igual, pega ele, põe, leva para o albergue, só que ele chega no albergue
e o dono do albergue fala assim, não, tá fechado, eu não vou receber ele, não tem mais lugar. E aí o bom samaritano vai lá, ele faz de tudo, tenta, leva para outro lugar, não consegue achar e aquele cara morre nos braços dele. E aí viria a pergunta, ele teve misericórdia? E aí ele fala, sim, ele teve, porque a misericórdia não é baseada no resultado, é baseada na atitude de ter misericórdia. Ou seja, uma pessoa, ela tem a verdadeira riqueza quando ela tem muita misericórdia no coração, e não muito dinheiro, e não muito pragmatismo de resolver problemas. É a misericórdia que importa para Deus. Cara, aquilo ali mudou minha cabeça. Porque às vezes eu não vou conseguir resolver o problema da pobreza do mundo. Eu fui estudar o meu mestrado, desenvolvimento econômico. Como é que você resolve a pobreza? Cara, tem várias técnicas. Tem o Banco Mundial que investe bilhões e sei lá o quê. Às vezes eu não vou conseguir resolver. O que Deus espera de mim? Ele espera que eu seja rico em misericórdia. Ele espera que eu seja rico em justiça, rico em generosidade, que volta para o que mais importa. O próprio Jesus diz, os pobres vocês sempre terão consigo. Então. Mas honrar a Jesus com o meu vaso de alabastro, né? Então, foi nesse livro que eu captei isso. Então eu acho que esses dois eu levaria, mas eu queria levar mais uns 200 se eu pudesse. E esse livro, ele tem edição em português? Tem em português. Tem em português. Legal. Eu não lembro agora qual é a editora, mas eu vou dizer um terceiro aqui, Pode dizer. que é uma coisa que cara, eu sou um cara que gosta de pesquisar profundo e ir longe nas minhas buscas, né? Foram 6 anos para esse livro e 3 para esse. Sair do raso mesmo. Sair do raso. E aí eu li um livro que tinha um PDF em inglês, que era A Confissão do Autor Tolstói, da conversão dele. Aí eu li aquilo e falei, não, peraí, ele se converteu mesmo? Cara, uma conversão a Jesus total. O maior autor, escritor da história, você pode dizer um dos maiores. Você pode dizer o Homero de Odisseia, e você pode dizer o Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, um cara assim, fantástico na literatura. E esse cara se converteu. E ele escreve a história dele, falando como que ele se converteu, nesse livro Minha Confissão. Eu falei, não é possível que isso não tem em português, cara. Aí eu tinha o contato na época, eu não era nem autor da Thomas Nelson. Se eu fosse, talvez eu falasse pra eles. Mas eu mandei pro diretor da Mundo Cristão. E falei, cara, olha isso aqui. Isso aqui é uma pérola. E aí ele falou assim, vou ver, né? Mas a gente normalmente não recebe recomendações assim, a gente tem uma equipe e tal. Mas ele falou que ia ver. Passou 6 meses e ele falou, cara, a gente tomou a decisão de traduzir isso pro português. Pegamos um tradutor do russo top. É, russo, né? E aí fizeram... Cara, hoje esse livro é bem conhecido no Brasil. E hoje eu fico feliz. Como ele chama no Brasil? Acho que é a Minha Confissão. Ou Uma Confissão. Léo Tolstói. É mesmo. É uma confissão. Vou ler esse livro. Cara, é um livro Que fantástico. Legal. E por que eu tô dizendo isso? Porque existe muita riqueza de coisas que a gente não conhece, cara. Por isso que eu falo que eu queria levar 2.000. Levar toda a biblioteca. Cara, eu comecei a ficar fascinado pelos pais da igreja. Porque a igreja evangélica, hoje, esqueceu muito da tradição dos pais da igreja. Mas os reformadores, Lutero, Calvino, eles se baseavam muito ali. Tentaram trazer isso de volta. Porque eles são a nossa tradição. Sim. Os primeiros 300 anos de cristianismo, como que era, não só a igreja primitiva, como que aqueles caras viviam. Sim. Então, Pós-igreja primitiva. Então eu poderia dizer também, se eu pudesse levar um terceiro, roubando um pouquinho aqui, seria o livro do Schaff, Schaff, que é os pais da igreja. Cara, pior que eu não lembro o título, mas é que eu tô roubando um pouquinho aqui, porque é um dos livros mais longos. Enquanto você fala. Cara, são vários volumes, sabe? Que fala desde o período pré-niceno, período pós-niceno, fala de Agostinho, de Crisóstomo, de Ambrósio, de... Então, esse... Tem 8 livros, olha, tá falando aqui, 8 livros em cima. Então, o Philip Schaff, ele escreveu 8 volumes dos grandes autores cristãos, acho que até o período da Reforma, é um período assim de 1000 anos. E ele pega todos e simplesmente coloca o original deles. Então eu posso pegar esse livro e saber toda a trajetória da teologia da igreja ao longo de 1000 anos de cristianismo. Legal. Então assim, eu aprendi muito com esse livro, cara. Eu não li tudo, porque é um negócio assim, gigantesco, é uma enciclopédia. Mas o que eu fazia? Eu pesquisava as palavras que eu queria saber nos livros. Então eu punha lá riqueza, pobreza, dízimo, oferta, e eu ia pesquisando assim e captando a essência dessas pessoas. Tanto que no livro Economia do Reino eu faço uma parte fictícia no começo de uma conversa no grande banquete na eternidade entre diferentes pais da igreja. Cada um com uma visão diferente. Eu acho que tem que ter riqueza para ser generoso, eu acho que eu tenho que abrir mão de tudo e ser um missionário, eu acho que tem que ser moderado. Porque a história da igreja é muito rica no ensinamento.
Sim. E a gente acha que a gente está inventando a roda e não tá coisa nenhuma. O que eu faço aqui é trazer o que é falado na história do cristianismo. Porque eu acho que a gente tem muito a aprender com os nossos antecessores e o que eles nos ensinam, né? Pronto, 3 livros, eu paro aqui. Tá ótimo. Já vou ler pelo menos uns 2 desses, tá bom? Parei. Vou fazer um merchan Pode. do livro aqui. Pessoal, Dízimo, o que mais importa, lançado pela editora Thomas Nelson. Quero agradecer a editora Thomas Nelson também pela ponte. E eu vou te dar o dízimo de desconto aqui, ó. 10% para você comprar esse livro, para você levar para sua casa. Vou fazer o seguinte: 10% para você levar os 2 livros do Mateus para sua casa. Nós já temos um preço excelente. Sim. Mas nós vamos te dar mais 10% aí com o cupom de desconto que o Gustavo está colocando na tela para você, pelos próximos 30 dias, poder comprar esse livro com desconto adicional, tá bom? Que Esses legal. 10% já vai livrar o seu frete, beleza? Então tá aí, ó. Aproveita. Compra lá no nosso site, preço excelente, você vai receber rapidinho e você vai ser muito abençoado por essa leitura aqui. Beleza? Eu vou fazer o merchan de vocês também, então. Ô, Matheus, fica à vontade. Eu acompanho ali as livrarias e tudo para indicar para os seguidores do Instagram, no Economia do Reino. E a Plenitude hoje eu acho que é o preço mais acessível. Então você que vai estar comprando esse livro vai estar comprando com o valor mais acessível, mais 10%. Então, obrigado, Plenitude, por fazer os livros serem acessíveis para a igreja brasileira, para as pessoas. Obrigado, Matheus. Tamo Esse é junto. o nosso foco mesmo, né? Evangelizar o mundo através da literatura. Amém. Vamos lá. Que legal. Matheus, quero te agradecer, cara, de verdade. Foi um assunto muito rico. Eu saí daqui dessa mesa feliz, impactado, entendendo que eu tenho que ser ainda mais generoso, cara. Obrigado pelo tempo de mesa. Obrigado você por me receber e eu também saio daqui desafiado, como sempre, nessas conversas, né? A viver o que eu falo, né? E não só falar o que está na Bíblia. E viver é tudo, né? É tudo que Deus chama a gente para viver. E com a graça de Deus a gente consegue, porque é muito difícil, para não dizer quase impossível, um rico herdar o reino dos céus. Mas aí na sequência ali daquela passagem fala: mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, se você já é uma pessoa rica que está ouvindo, tem muitos recursos, confie em Deus. Ele vai te dar a direção, né? Jovem rico, ele pediu tudo, mas Zaqueu não. Então, nem sempre o caminho vai ser de abnegação, mas o caminho é de entrega do coração total. Amém. Posso deixar o convite aqui para você já para quando a gente construir nosso estúdio novo, começo do ano que vem aí você vir fazer um podcast aqui sobre a economia do reino? Bora, vamos sim, com alegria. Tá bom. Matheus. Valeu demais, Diogo. Cara, obrigado. Viu? Obrigado, tamo junto. Curtiu? Poxa, olha só que conteúdo esclarecedor. Tenho certeza que foi uma benção. Para mim foi uma benção de verdade. Foi como eu disse aqui, eu sou dizimista, sou ofertante, mas isso clareia ainda mais as minhas ideias e me faz entender melhor sobre esse assunto que às vezes é tão mal explicado na igreja. Obrigado por participar aqui do nosso conteúdo. Compartilha aí. Se você quiser ouvir também, só ir lá nas plataformas de streaming. Tem aí Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast. Lá se chama Amazon Podcast, mas está lá também. Só ir lá, procurar, achar Plenicast. Você pode ouvir aí na academia. Você pode ouvir aí andando, fazendo uma caminhada. Você pode ouvir nosso podcast também, tá bom? Obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe.